Olá, essa é a disciplina Química dos Alimentos. Eu sou a professora Priscila Botelho e vamos dar início à terceira aula. Para melhor aproveitamento, é necessário que você leia atentamente o material disponibilizado. Siga as orientações solicitadas para a realização de cada atividade. Procure o professor mediador em caso de qualquer dúvida, atente para os prazos de realização das atividades e explore o ambiente virtual. Você deverá ainda realizar a leitura do material de estudo antes das atividades. Lembre-se, todas as atividades têm prazo a serem cumpridos. Então, agora que você já sabe por onde iniciar, bons estudos. Os objetivos desta aula são definir o conceito de lipídios, conhecer suas propriedades físicas e descrever as principais alterações que afetam os alimentos. Os lipídios são óleos e gorduras, sendo os triacilgliceróis os tipos de lipídios mais comuns em alimentos. Os triacilgliceróis são ésteres de glicerol contendo 3 ácidos graxos, como você pode observar na figura abaixo. O ácido graxo representado pela letra R e o triacilglicerol representado pela letra RH. Os lipídios constituem um grupo de diversos compostos orgânicos que possuem como principal característica química o fato de serem praticamente insolúveis ou totalmente insolúveis em água. Na alimentação, são conhecidos como importantes fontes de energia, são consumidos na forma visível de gordura, como manteiga, e de óleo, como azeite, ou como componentes básicos dos alimentos, como leite, queijo ou carne. A maioria dos ácidos graxos, de ocorrência natural, possuem números pares de carbono e cadeia linear. Os óleos e gordura possuem poucos sítios reativos na molécula. Desta forma, as reações durante o processamento e armazenamento do alimento são menos variadas que os compostos solúveis em água. Os triacilgliceróis constituem 90% dos lipídios. Os lipídios contribuem essencialmente para as características sensoriais dos alimentos, como textura, aroma e cor. Como exemplo, temos um quadro com conteúdos de lipídios em alguns alimentos. Na maionese, o conteúdo de lipídios varia entre 70% a 75% de gordura para cada 100 gramas. No toucinho defumado, a mesma quantidade da maionese. Carne de porco, de 40% a 60% gramas de gordura a cada 100 gramas. No chocolate, verificamos 30% a 40% de gordura a cada 100 gramas. No leite em pó, esse percentual é de 35%, na carne bovina entre 20% e 30%, no ovo 11% e na carne de frango 10% de gordura. A textura é determinada pelo estado físico do lipídio e pela natureza da matriz alimentar. A característica de textura cremosa de muitas emulsões alimentares é determinada pela presença de gotículas de gordura, como por exemplo molhos de salada e maionese. A viscosidade nesses sistemas é dependente da quantidade de gotículas de gordura presentes também, como no leite integral observamos 4% de gotículas, na nata esse percentual vai a 40% e na maionese 80%, ou seja, quanto mais gotículas de gordura, mais viscoso torna-se o alimento. A aparência é bastante influenciada pela presença de lipídios também. A cor de óleos puros é determinada pela presença de pigmentos que absorvem luz, como no caso a clorofila e os carotenoides. As gorduras sólidas costumam ser opacas em virtude do espalhamento de luz pelos cristais de gordura. As aparências turvas, opacas e nebulosas em emulsões é resultado da immiscibilidade do óleo com a água, ou seja, a água e o óleo não se misturam. O sabor é influenciado por óleos e gorduras comestíveis de diferentes fontes naturais. Tem perfil de sabores diferentes devido à presença de compostos voláteis. E produtos de oxidação de lipídios e impurezas naturais também modificam esses sabores. Os lipídios influenciam na sensação bucal de muitos alimentos. Os óleos cobrem a língua, fornecendo uma sensação oleosa bucal característica. Os cristais de gordura conferem sensação arenosa se forem grandes e textura suave se forem pequenos. Algumas características físicas dos lipídios são polimorfismo, ponto de fusão, índice de refração, saponificação, densidade, hidrogenação e transesterificação. No polimorfismo, as gorduras diferenciam-se dos óleos no grau de solidificação à temperatura ambiente. A solidificação é consequência do aparecimento de cristais unidos por força de Van der Waals, que formam redes tridimensionais. Nos cristais mistos, há gordura líquida no interior da rede tridimensional.
e as diferentes formas de solidificação é chamada de polimorfismo cristalino. O ponto de fusão é a temperatura em que as gorduras sólidas passam para o estado líquido. Ácidos graxos de cadeias curtas ou insaturados tendem a ter ponto de fusão mais baixo que os saturados, ou seja, gordura animal tem ponto de fusão maior que gordura vegetal. O índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz na substância, neste caso, no óleo e na gordura. O índice de refração dos óleos e gorduras é proporcional ao tamanho da cadeia e também ao grau de insaturação. A saponificação é quando um óleo ou gordura é aquecido em solução aquosa de alcali, como exemplo NaOH. Os produtos dessa reação é o glicerol e uma mistura de sais alcalinos de ácidos graxos, chamados sabões. A densidade é a aplicação mais importante, que determina a relação sólido-líquido nas gorduras comerciais. A hidrogenação é a adição de hidrogênio a duplas ligações dos ácidos graxos insaturados dos óleos e gorduras naturais, na presença de um catalisador, e produz a saturação total ou parcial da cadeia. É aplicado para aumentar o ponto de fusão das gorduras. Como exemplo, nós temos o ácido oleico sendo hidrogenizado a ácido esteárico. A transesterificação é o processo industrial de endurecimento dos óleos sem formar isômeros trans e diminuir o valor nutritivo. Apresenta-se como um bom substituto do tratamento de hidrogenação. Então, podemos observar o ácido oleico, que é uma estrutura cis, virando um ácido oleico estrutura trans. Então, a transesterificação ela diminui a formação desse isômero trans. Oxidação lipídica é um termo utilizado para descrever uma sequência completa de alterações químicas resultantes da interação dos lipídios com o oxigênio. Durante as reações de oxidação dos lipídios, os fosfolipídios e os triacilgliceróis decompõem-se formando moléculas pequenas e voláteis, que provocam a rancidez oxidativa. A degradação de lipídios pode ser ocasionada por oxidação, hidrólise, polimerização e absorção de sabores e odores estranhos. A oxidação, como principal reação de degradação em alimentos, altera diversas propriedades, como qualidade sensorial, valor nutricional, funcionalidade e toxidez. A reação é dividida em 3 estágios: o estágio inicial, a propagação e o estágio final. Na reação inicial, são formados os iniciadores, que são radicais livres. Esses iniciadores, na propagação, se ligam ao oxigênio do ar, formando um radical peróxido. Por fim, esse radical peróxido se liga ao oxigênio, formando o peróxido. Os iniciadores geralmente são peróxidos, luz, UV, íons metálicos de transição e enzimas. Na figura abaixo, podemos observar a oxidação lipídica em forma de esquema, onde está destacado o local da oxidação, que você pode observar que é a dupla ligação do ácido graxo. Essa dupla ligação ela pode sofrer interação com o oxigênio do ar e com energia, como luz UV e calor. Sensores também, como pigmentos naturais e metais ou o próprio peróxido formado no processo da oxidação, podem gerar radicais livres nessa dupla ligação. Esses radicais interagem com o oxigênio formando o peróxido, o que pode descolorir o alimento, ou seja, degradar pigmentos, assim como destruir vitaminas e proteínas, que diminui o valor nutritivo do alimento. Há a formação também de aldeídos, ácidos e álcools, que também podem modificar cor, textura e aroma do alimento. Fatores que aceleram a oxidação dos lipídios. O tratamento térmico vem como um fator que acelera a oxidação do lipídio. A oxidação dos lipídios pode ser induzida termicamente e pode ocorrer em lipídios saturados ou insaturados, como por exemplo as frituras. Em operações de enlatamento, observamos que ácidos graxos são estáveis, já os insaturados são oxidados na presença de oxigênio e calor. A oxidação gera substâncias voláteis com sabor e odor desejáveis ou indesejáveis. Durante a secagem, na desidratação, também ocorrem 3 eventos. As moléculas componentes dos alimentos são aproximadas, a remoção da água acarreta a formação de microcapilares, facilitando o acesso físico do oxigênio à substância, a perda de proteção dos sítios ativos, deixando o composto mais reativo. Nesta figura, podemos observar a atividade de água em função da velocidade de oxidação dos lipídios para alimentos secos e desidratados. Então, em atividades de água entre 0,2 e 0,4, a oxidação dos alimentos secos e hidratados, no caso dos lipídios, diminui.
Dentre os fatores que aceleram a oxidação, temos as lipoxigenases, onde o peróxido pode ser formado através da ação dessa enzima na reação do oxigênio com o ácido graxo poliinsaturado. Os radicais livres intermediários formados durante essa reação podem oxidar carotenoides e polifenóis. Os metais, como cobre e ferro, também são fatores que aceleram a oxidação. Eles reduzem a energia de ativação na reação inicial de oxidação e auxiliam na decomposição do peróxido. A luz também é outro fator. A reação do oxigênio com a molécula de lipídio, levando à formação do peróxido, necessita de energia de ativação, a partir de iniciadores como metais e fotossensores, então a luz influencia diretamente na reação. As metaloproteínas também aceleram a oxidação de lipídios, assim como a luz e o calor, como por exemplo as hemoproteínas. O aquecimento da carne a 110 graus Celsius destrói a estrutura da hemo, promovendo um rápido desenvolvimento da rancidez. Os pigmentos da carne também atuam como potentes catalisadores. Na carne moída, observamos uma oxidação mais rápida do que na carne quando está como um músculo intacto. A velocidade da reação depende do grau de saturação do lipídio. Quanto maior esse grau, maior a suscetibilidade à oxidação. Como exemplo, o óleo de soja, que é muito menos estável que a gordura de coco. Durante a oxidação dos lipídios, diversas reações de decomposição ocorrem, levando à formação de misturas complexas, como aldeídos, cetonas, álcools e hidrocarbonetos. Além da oxidação, outra reação chamada lipólise provoca alteração nos alimentos. A hidrólise da ligação é esta por certas enzimas, no caso as lipases, ou pela combinação do calor e da umidade, resulta na liberação de ácidos graxos, que podem ser desejáveis ou não à qualidade do produto. 3 mecanismos estão associados à oxidação dos lipídios, são a autooxidação, a fotooxidação e a lipoxigenase. Na autooxidação, a reação é química, de baixa energia de ativação. É uma reação complexa e abrange um número grande de reações interrelacionadas. Na fotooxidação, o mecanismo é de formação de radicais livres iniciado pela exposição de alimentos à luz na presença de fotossensores. Já a lipoxigenase é a enzima que catalisa a oxidação de alguns ácidos graxos, como no caso do linoleico, oleico e araquidônico. A rancidez é uma alteração química de ácidos graxos contendo de 4 a 10 átomos de carbono, que confere tipo off-flavor em alimentos ou atuam como percussores de outras substâncias de flavor ativo. Exemplos: ácido octanoico, decanoico e dodecanoico. São produzidos pela hidrólise das gorduras de coco e dendê e conferem o sabor de sabão a produtos de confeitaria. Você estudou nessa aula conceitos de lipídios, as propriedades físicas das gorduras e dos óleos, e também que os lipídios são o substrato de uma das alterações mais importantes nos alimentos, a lipólise e a oxidação. Na oxidação, o substrato necessário para a reação